Amada igreja, aqui estamos para prestarmos um culto especial ao nosso querido Deus e Pai Celestial. Até aqui Ele tem nos ajudado. Chegamos ao final do ano, último domingo de 2020. Com muita alegria vamos celebrar a bênção, portanto, de termos contado com a companhia de Deus em todos os dias deste ano que estamos prestes a concluir. Vamos nesse instante fazer uma oração. Deus eterno, Pai de infinita misericórdia, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Já estamos partindo para o encerramento deste ano de 2020 e, Senhor Deus, podemos dizer com convicção, até aqui nos ajudou o Senhor. Continue, portanto, conosco, Senhor Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer até o último dia deste ano, ó Pai. Temos a certeza que o Senhor continuará com a tua igreja, concedendo vitórias, Senhor Deus, a cada dia, e que, ó Pai, todos os nossos irmãos sejam gratos a Ti, porque conseguiram, rompendo em fé, vencer, ó Pai, mais um ano para a glória do Teu nome. Nós te pedimos que o Senhor possa abençoar este culto, tudo que vai acontecer nesta noite, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo e augusto nome. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus, o nosso bendito Salvador. Amém e amém. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus santo, livro, ó grande Deus, tomamos com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Amada igreja, vamos fazer a leitura bíblica conforme se encontra no Salmo de número 90. Salmo maravilhoso, e este salmo é uma oração de Moisés.
Se você estiver com a sua Bíblia, o seu aplicativo, abra e acompanhe esta leitura no Salmo 90. Assim diz a palavra do Senhor. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Maravilha esse texto, queridos irmãos, quando nós tomamos conhecimento da palavra do salmista sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. E, diante desta situação, temos que reconhecer como salmista a nossa finitude e também que somos pecadores, como ele mesmo escreveu no Salmo que lemos no versículo 8 e 9. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos dias como um breve pensamento. Então, por isso, diante da vida tão fugaz, precisamos estar em dia e sempre confessarmos os nossos pecados, que Deus nos perdoa. Vamos, neste instante, ter um momento de oração silenciosa e, após, eu farei uma oração em voz alta. Pai eterno, Deus de infinita misericórdia, nós Te louvamos, nós Te bendizemos por esta feliz oportunidade de estarmos aqui como igreja, cultuando ao Teu nome. E neste instante, Senhor Deus, nós nos voltamos para o nosso íntimo e reconhecemos que somos pecadores. Pedimos a Tua misericórdia, que o Senhor possa nos purificar pelo Teu Santo Espírito, e que assim nós possamos, uma vez perdoados, continuar Te servindo, Te glorificando e testemunhando que só em Cristo Jesus há verdadeira salvação, porque Ele nos redimiu com Seu sangue derramado na cruz. Obrigado pelo Teu perdão. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador amado.
Amém e amém. Pai, que bom seria neste mundo se o amor fosse profundo e o louvor mais dedicado a Ti. Eu não teria que olhar tristonho e ver a vida que sonho tão longe de mim. E as ações e frustrações de um corrupto permeiam horas de luto, frutos do inimigo atroz, que atrás de qualquer servo espreita, e se podendo aproveita, e eis um pecado a mais. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai, que bom poder estar no mundo com o Teu amor profundo e o louvor mais dedicado a Ti. Eu sei que posso olhar sorrindo e ver a vida se indo, tão dependente e crente em Ti. E as ações e orações de um redimido, ouvidas como gemido pelos ouvidos do Senhor, que ao lado dos seus servos é presente e prova que nos atende pela resposta fiel. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, nos purificar. Queridos irmãos, passamos agora ao momento especial do ofertório. É uma parte do culto não menos importante do que as demais. E nós confiamos na fidelidade dos irmãos, mesmo nessa situação de cultuar à distância. Deus foi muito generoso conosco no decorrer do ano, mantendo o nosso trabalho, o nosso ganho. Por isso é que nós conclamamos os irmãos a usar os dados bancários que estão sendo exibidos. O Pix é o CNPJ da igreja. Faça o seu depósito ou transfira mediante seu aplicativo
Nós chegamos ao último domingo do ano e precisamos quitar o restante dos nossos compromissos. A igreja não pode entrar o ano com dívidas, e nós acreditamos que os irmãos vão ser muito generosos e apresentar o dízimo, inclusive do 13º. É uma oportunidade também de contribuirmos para a igreja sanar todas as suas dívidas com a contribuição do 13º. E eu informo aos irmãos que decidi de um tempo para cá entregar o dízimo sobre o bruto e não sobre o líquido. Deus nos dá tudo e nos pede apenas 10%. Pense também numa oferta de final de ano para a casa do Senhor, porque nós iremos voltar às atividades presenciais e precisaremos de recursos para, assim, contratar o aluguel de um imóvel espaçoso que abrigue de modo confortável as atividades da igreja. Contamos, portanto, com a fidelidade dos irmãos. Agora, nós queremos pedir que você chame quem estiver no mesmo ambiente e traga para junto acompanhar o que vem ainda pela frente. Muito interessante, que é o louvor, que será logo em seguida. E depois teremos a leitura da Palavra de Deus, pregação pelo reverendo Wilson Breta de Oliveira. E ainda, no final, a oração de graça e bênção e a bênção apostólica. A sua família vai ser muito abençoada. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Te procuro, ó Deus. Silêncio, tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. Coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Com alegria ao Senhor. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. Coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero, como te quero, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Desejamos mais que tudo, Senhor. Aleluia! Olá, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no teu coração nesse dia abençoado, dia que o Senhor preparou para nós. E mais uma vez só temos que agradecer pela sua vida e por você estar nos assistindo mais uma vez, onde estaremos compartilhando da palavra de Deus. Último domingo do ano, e que você tenha fé, ânimo, esperança para o ano vindouro, que seja tempo de refrigério, tempo de bênção, tempo de paz,
e tempo que Deus possa fazer grandes coisas na sua vida. Você possa crer sim, entrar com fé, com esperança e perseverança, né? Que você creia que esse Deus vivo e poderoso pode fazer grandes coisas na sua vida. Passagem bíblica que eu gostaria de estar lendo é lá em Êxodo 14, versículo 15 em diante, que fala, né, o possível é do homem e o impossível é de Deus. Tem coisas que é possível você fazer, tem coisas que é impossível de você fazer, que aí só Deus pode fazer. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite. De maneira que nem em toda a noite este e aqueles não podiam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram ao muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhe as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Palavras do Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. Creia na palavra de Deus, que a palavra de Deus é poderosa para fazer infinitamente mais do que você pensa e do que você precisa. Creia que Deus é poderoso para fazer milagres na sua vida. Vamos orar? Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, nesse momento elevamos a nossa voz ao teu trono de graça, suplicando a tua misericórdia, o teu poder. Fala-nos, Senhor, através da tua graça. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade. O Espírito Santo fala ao coração de cada um que está nos assistindo neste dia. Abençoa, Senhor, o teu povo. Que possamos, ó Pai, ser reanimados através da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O possível é do homem, o impossível é de Deus. Se o impossível fosse do homem, não haveria necessidade de Deus fazer algo pelo homem. Por isso que o possível é para o homem fazer, não para Deus fazer. Mas o impossível é para Deus fazer, não para o homem fazer. Então nós vemos essa situação, né, que aquelas situações que podemos resolver, né? Questão financeira, podemos pegar dinheiro emprestado, podemos receber dinheiro de alguém, podemos pagar uma conta, podemos levar alguma pessoa que está passando mal no hospital, podemos comprar remédio, né? Podemos pagar o hospital e também podemos, né, ajudar as pessoas, né, em sua casa, que às vezes passou por uma tragédia de enchente, um desmoronamento de um barranco, né? Podemos ajudar a construir a sua casa. Eu mesmo ajudei a construir, né, algumas pequenas cômodas de casa de pessoas, né? Tudo isso para a glória de Deus. E é importante a gente, né, estar envolvido nesse trabalho social de ajudar aquele que necessita.
Agora, tem coisas que nós não podemos fazer. Curar alguém, né, da sua enfermidade, só Deus tem o poder de curar. Perdoar o pecado, só Deus pode perdoar. Salvar alguém, muito menos ainda, né, dar salvação para alguém. Somente cabe a Deus fazer isso. E outras coisas pequenas também que nós não podemos fazer. Então, a êxito desse livro, né, do livro da Bíblia, né, significa saída ou partida. O faraó, né, da época da libertação do Egito seria Amenhotep II, que esse livro foi datado da época de 1450 a 1425 a.C. Então, é um livro muito antigo, né? É um dos segundo livro do Pentateuco, das 5 livros chamados Livro de Moisés. E aqui então nos mostra uma ação maravilhosa de Deus, Deus agindo através do impossível dele, através do impossível do homem, fazendo, né, aquilo que é capacidade de Deus fazer, agindo com o seu poder, com a sua graça, mostrando ao homem que o homem não é nada sem o poder de Deus. Para nós pensarmos sobre esse texto, em primeiro lugar, confiança em Deus na adversidade. Aqui Faraó vinha atrás dos seus escravos e tinham ido embora e tinha fugido com 600 carros de batalha, né? Carros preparados, carros que andavam velozmente. E nota de rodapé da Bíblia de Genebra diz que cada carro poderia transportar até 3 soldados. Então, se era 600 de carro, né, imagine 600 vezes 3, daria 1.800 soldados de carro. E lembrando que o povo de Israel caminhava a pé, a passos largos, não a passos curtos, porque iam, né, homens, idosos, mulheres, crianças, às vezes idosas, com seus animais, tudo que eles tinham, iam caminhando vagarosamente. E então o povo de Israel, quando viu que eles vinham longe, se assustaram e temeram muito. Porque agora eles estavam numa situação difícil, porque eles se encontravam diante do Mar Vermelho. E como atravessar? Não tinham barcos, não tinham lanchas, não tinham navios esperando por eles, não tinham botes, não tinham nada esperando por eles, nem alguma embarcação. E aí então o povo fica preocupado, fica sem saber o que fazer. E aqui Deus fala para Moisés, então: por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que marchem. Marchar como? Andar sobre as águas? Entrar no meio do mar e sair nadando? E os idosos, e as crianças, e os animais? Então, no versículo 14, antes desse que eu li, quando o povo reclama para Moisés que eles iam morrer, Moisés diz assim, né, o Senhor dizendo a Moisés: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então, falando que é Deus que irá dar a vitória, é Deus que irá agir, é Deus que irá dar a vitória. E o versículo 16, né, se você lembrou bem, a palavra do versículo 16 diz: então, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o. Né, seria tipo um cajado, aquele que Moisés andava, para estender sobre o mar, e assim, através de uma obra milagrosa, poderosa, o mar iria dividir em 2 partes, e eles passariam no meio do mar, em terra seca. Só Deus pode fazer algo desta maneira. Só Deus pôde agir desta maneira ali na vida daquele homem. Se formos pensar também de grandes obras, como na vida de Gideão, lá em Juízes 7, versículo 1 a 25, onde Deus deu vitória a ele, a milhares de inimigos midianitas, com só 300 soldados. É claro que eles não foram lá lutar, né? Mas Deus usou poderosamente ali a vida de um contra o outro, derrotando-se um ao outro, e esses 300 correram atrás daqueles que sobraram.
Por quê? Porque 22 mil eram tímidos e medrosos, voltaram para casa. 9.700 soldados de Gideão estavam despreparados quando beberam água, como cachorro, deitando sobre ela. E só os 300 então que estavam preparados. E assim esses 300 então é que foram os chamados para enfrentar aquela multidão de inimigos que vinha contra Gideão. Então foi eles que fizeram isso, não foi obra de Deus, obra do poder do Altíssimo. Então não importa o tamanho do seu problema, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, saiba que Deus é grande, Deus é poderoso, Deus pode fazer todas as coisas. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede para Ele, daquilo que você está precisando. Texto que nos lembra bem desse agir e mover de Deus, está lá em Ezequiel 37, quando o povo, outra situação, o povo de Israel estava cativo na Babilônia, e Deus fala para o profeta, para ele profetizar sobre o povo, para que eles pudessem ter vitória. Depois você esteja lendo lá, e o versículo 37 de Ezequiel, capítulo 37, versículo 10 diz: Profetizei como ele me ordenara, e os espíritos entrou neles, e viveram, se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me diz: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, e eis que dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Quando as pessoas passam por muitos problemas, por dificuldades, eles acham que já não tem mais solução. E aqui então Deus fala para aquele seu profeta, para o grande profeta Ezequiel: profetiza sobre o povo para que eles vivam. E assim então aconteceu, e Deus diz que restauraria a bênção na vida deles. O que você tem passado? Qual é a adversidade? É a questão dessa Covid, a enfermidade que tem assolado a sua família, ou às vezes já tem até levado alguém da sua família, ou outra enfermidade que tem levado alguém para o leito, entristecido a vida de vocês, o recurso financeiro tem acabado, está escasso, alguém foi demitido na sua família, problemas conjugais, problemas com os filhos, bebida, drogas. Qual é a sua adversidade? Qual é aquilo que tem atrapalhado? Qual a sua vida que tem entristecido o seu coração, tem enfermado você? Coloque diante de Deus. Que toda essa enfermidade possa cair por terra, todo esse mal saia da sua vida. Em nome de Jesus. Muitos são adversidades, são os problemas, as obras malignas, mas Deus é poderoso para te dar a vitória. Creia nisso. E em segundo lugar, Deus chama o seu povo a marchar em frente ao Mar Vermelho. Como eu já disse, como o povo ia passar pelo Mar Vermelho, não havia condição. Como você atravessa o mar, como você anda sobre as águas, não tem jeito. E Deus então fala para o seu servo, para Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Marchar sobre o mar? Como? Só que eles não sabiam que o milagre de Deus, a bênção de Deus estava vindo. Que eles iam marchar sobre o mar em terra seca. Esse período de bênção, de glória, de louvor, onde eles estariam caminhando e vendo assim o poder de Deus. Num desses episódios de Jesus, lá no Novo Testamento, encontramos os discípulos, discípulos de Jesus, andando sobre a água, que foi Pedro. Ele foi ao encontro de Jesus, quando Jesus falou para ele vir, mas quando logo ele estava caminhando ao encontro do Senhor Jesus, ele começou a olhar para os problemas, começou a olhar para a situação, para aquela tempestade, teve medo e começou a submergir. Então Jesus repreendeu aquele homem, dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então Pedro teve que reconhecer
como ele era falho, como era fraca a sua fé no seu Salvador. Lá em Mateus 14, versículo 29 ao versículo 31. Depois você leia lá esse episódio. Versículo 30 diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, no meio das dificuldades, no meio do turbilhão, não duvide do poder de Deus. Creia que Deus pode te dar a vitória. Creia que Deus é com você. Dependendo da circunstância, que seu marido às vezes não quer ir para a igreja, às vezes te maltrata, a sua esposa não te entende, às vezes o nervosismo assola a vida dela e ela estressa com o marido, né? Briga com os filhos, chuta os cachorros, mas continue crendo. Você que conhece, você que sabe que Deus é poderoso para agir na sua vida, creia que Deus pode fazer muito mais na sua vida. E quantos, né, às vezes duvidam da promessa de Deus, se Ele está com você ou não? Não creia desse jeito, não duvide da palavra de Deus. Creia realmente que Ele é Senhor de todo o universo, que tudo está nas mãos do Senhor, que a sua vida está nas mãos do Senhor. E aí nos lembramos, né, daquela passagem, né, aquela ilustração pegada na areia, onde aquela pessoa conversando com Deus, falando da sua vida, dos seus sofrimentos, das suas situações difíceis, e quando chega aquela situação mais terrível que ela passou, e ela olha na praia, ela só vê 2 pegadas. E ela vira então para Deus e fala: ó Senhor, nas horas mais difíceis da minha vida, você me deixou sozinha. Você não me amparou. Você não cuidou de mim. Aí o Senhor vira para ela e fala: não, minha filha, nas horas mais difíceis da vida que você passou, essas pegadas aí não eram suas, mas eram minhas, porque eu estava te carregando no colo. Então, não sei como está a sua vida, o que você tem passado nessa época difícil, que essa doença tem assolado a humanidade. Se você não tem aguentado caminhar mais, creia que o Senhor te carrega no colo. O Senhor te dará a vitória, que o Senhor é contigo, aonde quer que você andar. Não desanime, não perca, né, a esperança. Persevere firme, confiando no Senhor, mesmo que o tempo possa estar fechado, a tempestade possa estar forte. Mas saiba que Deus tem guardado você. E Jesus, certa vez, ele disse que sem Ele nada nós podemos fazer. Não é? Somos como os galhos alicerçados na videira. E com Ele nós damos muitos frutos. Lá em João capítulo 15, versículo 4 ao versículo 5. Porque sem o Senhor nós não somos nada. Nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. E precisamos do Senhor. Então, essa videira é Cristo. Nós somos esses galhos. Jesus disse, versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, creia nesse Deus poderoso. Não duvide, o povo que lá no Egito, saindo do Egito, lá no deserto, de frente àquele mar, temeram, duvidaram. E o grande Moisés também perguntou: Senhor, e agora o que fazer?
E Deus diz, por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Então não é hora de parar, não é hora de olhar para trás, não é hora de entristecer, mas é hora de continuar essa caminhada. Por mais que você esteja sofrendo, passando situações difíceis, Deus te dará a vitória. Então, em último lugar, não é? Primeiro foi, confie em Deus, mesmo na adversidade. Deus chama o seu povo a marchar, não é? Não pare. E, terceiro lugar, Deus nos dá a vitória por completo e não pela metade. Deus não deixa nada para trás. Então Deus desde o começo mostrou ao seu povo que estava com eles. Não havia necessidade de desconfiança. Se você for ver e pensar bem lá no capítulo 7 a 12 desse mesmo livro de Êxodo, depois você lê, Deus primeiro fez um milagre através da vida de Moisés, transformando a água em sangue. Depois Deus enviou as rãs, depois os piolhos, as moscas, né, as pestes dos animais. Em sexto lugar, as úlceras. 7, chuva de pedras. 8, gafanhotos. 9, trevas. E a última praga que Deus enviou para o Egito foi a morte do primogênito dos egípcios, para mostrar a ele o seu grande poder. E só lembrando que tudo essas, né, terríveis coisas que aconteceram lá era só para os egípcios. O hebreu não sofreu nada, porque Deus estava aguardando a vida deles e mostrando para os egípcios, para o faraó, quem é o Deus vivo e poderoso. E aí a gente agora aqui nesse capítulo 14, nós vemos o povo abatido, com medo, tremendo, achando que iam ser mortos. E os 10 milagres que ele tinha feito lá na presença de faraó. Eles esqueceram. Eles já não lembravam, não temiam que Deus poderia fazer muito mais. E você, Deus pode fazer algo na sua vida que você às vezes acha que nem imaginaria que poderia acontecer? Deus pode. Deus pode. O Senhor estava com ele, como diz a palavra, o anjo do Senhor estava com o povo de Israel, que passou para trás para o exército de Faraó não alcançar o povo. A nuvem também passou para trás. Era com o muro entre um e outro, porque o povo de Israel, como eu já disse, tinha pessoas idosas, alguns velhos, crianças, animais, e eles tinham que ir bem vagarosamente, enquanto os exércitos de Faraó tinham carro, cavalos e iam bem rapidamente. Mas aí então Deus colocou uma barreira para que desse oportunidade ao seu povo terminar de passar aquele mar a seco. Que bênção, que maravilha. Mais uma vez o povo de Deus contemplou os milagres de Deus. O impossível que era para o homem, Deus fez, é abrir o mar ao meio. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo passou na sua dificuldade, na sua caminhadinha, todos passaram. E os exércitos de Faraó caminhou até a metade, como diz a palavra de Deus. E após saírem, o povo de Israel, Deus então voltou as águas ao normal e foi grande a quantidade de exércitos mortos sobre as águas que apareceram. Assim então Deus livrou o povo de Israel daquele sofrimento, daquelas terríveis escravidão no Egito, porque era a promessa de Deus dar vitória para eles. E lembrando de Davi, quando derrotou Golias, ele apenas acertou com uma pedra na testa, no lugar certo, sobre a cabeça daquele gigante, e o derrotou. Lá em 1 Samuel 17, 49 a 51. Deus usou aquele jovem que tinha apenas uma pedra. Não tinha espada, não tinha escudo, não tinha todo aquele equipamento de guerra. Mas Deus deu vitória a ele. E nesse mundo, meu querido, minha querida, que passamos por adversidades, quantas tribulações, choros, tristezas, nessa época que estamos vivendo da pandemia, quantos estão passando por dores, por fome, por ansiedade, preocupação, ansiedade.
Eu não sei se você está desse jeito, mas uma coisa eu sei. Deus tem a mão estendida para você. Jesus disse que Ele venceu todas as coisas. Lá em João, capítulo 16, versículo 33. Se você tiver sua Bíblia aí, leia comigo. João 16, versículo 33. Olha o que o Mestre Jesus disse. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Você pode crer comigo que nós somos vitoriosos, somos vencedores, muito mais do que vencedores, vitoriosos em Cristo. E mais ainda uma palavra para fechar com chave de ouro essa mensagem, que você possa guardar no seu coração. Lá no livro de Mateus, capítulo 28. Parte finalzinha ali. Mateus 28, versículo 20, parte B, que diz assim: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você pode crer nisso? Creia, porque o impossível é de Deus. Aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. Mas aquilo que você não consegue fazer, Deus irá fazer por você. Deus irá enviar seu anjo para te dar vitória. Deus pelejará por você, porque Ele é o Senhor dos Exércitos. E Ele tem todo o poder para agir na sua vida. Creia nisso. Confie, ore, busque a Deus. E que você esteja um ano diferente. Que o ano de 2021 seja um ano de bênção e de vitória. Não que vai acabar as lutas, mas que você vai vencê-la em nome do Senhor Jesus, aquele Senhor dos Exércitos. Deus te abençoe. Fique na paz. Vamos passar os avisos. Logo vamos voltar orando por você e colocando a sua vida diante de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. De noite em claro dia, no inverno e no verão, na dor e na alegria, gozaste proteção. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. No coração que ama o eterno Salvador, existe um canto alegre que espalha o seu louvor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai.
ó Cristo, o que convém lembrar, e todo nosso tempo no bem aproveitar. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. Amém. Neste instante, queremos agradecer imensamente ao reverendo Wilson Breta de Oliveira e sua digna família pelo tempo que foi pastor na nossa igreja, e nós somos imensamente gratos. O seu esforço vindo de Anápolis para dirigir as atividades desta igreja, realizou um trabalho excelente, sempre disposto para visitar os irmãos e realizar assim também uma atividade de estudos na Palavra de Deus, sempre muito bem preparados. Reverendo Wilson, receba mesmo a expressão da gratidão do conselho dessa igreja, mas que também externa o pensamento da membresia. O Senhor permaneceu aqui durante 5 anos, conduzindo este rebanho. E nós não vamos nos despedir com adeus, mas sim um até logo, porque nada obsta que no futuro tenhamos ainda outra jornada como pastor e como igreja. Queremos deixar também o nosso abraço para a sua distinta esposa, Lívia Cristina Breta de Oliveira, e os seus queridos filhos, nossos amigos Guilherme e Eduardo. Que Deus continue abençoando esta família maravilhosa. Nós, neste instante, avisamos que as nossas atividades continuarão normalmente, e assim nós avisamos, né, que o culto é às 19h15, dominicalmente às 19h15, o culto de louvor e adoração. Mas antes, já às 9h15, estamos aqui neste canal para a Escola Bíblica Dominical. Continuamos estudando sobre família. São lições extraordinárias, portanto, convidamos a você e sua família não deixar de participar, porque são bênçãos extraordinárias que estarão sendo trazidas ao seu lar, à sua família. Portanto, não deixe de também colocar o seu pedido de oração no nosso chat. O nosso chat está aberto e a igreja tem imenso prazer em orar pelos pedidos inseridos no nosso chat. Queremos também agora pedir que você preste atenção num aviso muito importante. Nós teremos o culto especial de posse do novo pastor. O conselho pediu e o presbitério atendeu. Fez o comissionamento do reverendo Sandro Xavier da Silva, que assumirá o pastorado da igreja a partir do dia 1º de janeiro de 2021, permanecendo até 31 de dezembro do mesmo ano, sem prejuízo de novas renovações neste mistério de pastorear a IPI metropolitana. O reverendo Sandro está deixando a igreja de Mimoso de Goiás para pastorear a IPI metropolitana de Brasília. E o nosso querido reverendo Wilson Breta de Oliveira assumirá também, no dia 1º de janeiro, o pastorado da IPI de Mimoso de Goiás. Desejamos a ambos os servos de Deus excelentes pastorados à frente desses rebanhos do Senhor.
Anote na sua agenda, dia 17 de janeiro, às 19h15. Não deixe de participar e será um culto alegre, festivo, com a recepção do novo pastor. Avise para seus parentes e amigos quando receber o link, queira transmiti-lo. E assim teremos uma atividade muito abençoada. Queremos desejar a todos uma ótima semana, que Deus possa abençoar rica e poderosamente a sua vida. O ano está chegando ao final, né? Continuemos orando, agradecendo a Deus, rendendo-lhe graças pela sua companhia até aqui. Podemos dizer, como disse lá em Samuel 7,12, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, glória a Deus. Voltamos, vamos orar e que Deus continue falando no teu coração. Creia pela fé que algo novo Deus tem para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Coloque agora seus pedidos diante do Senhor. Não sei qual é o seu pedido de oração, mas Deus sabe. Deus conhece você. Fale com Ele agora. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, Deus eterno, neste momento coloca, ó Pai, esta pessoa diante do teu poder, diante do teu querer. Opera o teu milagre, ó Pai. Se é enfermidade, Jesus, passa tuas mãos curadoras, arranca todo este mal, cura, ó Pai. Sara essa dor, seja de cabeça, no estômago, dor nas pernas, dor na coluna, em nome de Jesus. Faça o teu milagre, Senhor, nesta noite, nesta vida. Opera o teu milagre, Senhor. Ó Pai, se é questão trabalhista, abre as portas de trabalho, que 2021 seja um ano de bênção, de vitória para esta família, que possa ter condições de comprar seu alimento, pagar suas contas. Ó Pai, e assim agradecer aos céus, porque o Senhor tem dado essa oportunidade. Por isso temos que fazer a nossa parte, e o milagre é de Deus. Ó Deus, envia, Senhor, ajuda para aqueles que estão precisando, ó Pai. Às vezes está com contas, às vezes está precisando de alimento, não tem como comprar. Senhor, que os teus anjos possam estar enviando vidas ali, Senhor, para poder estar, ó Pai, abastecendo esta vida, Pai, com alimento, as necessidades básicas que ela está precisando. Não sei, mas Tu sabes, Senhor. Opera ali para agir com poder, que vidas possam receber o seu alimento, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, se há confusão no lar, gritaria, desespero, insônia, ó Pai, ansiedade, nervosismo, em nome de Jesus, todo mal caia por terra. Que a paz do Senhor possa estar reinando no lar. Que a união, que o amor, que a gentileza, assim, a doçura no falar, possa estar contagiando o lar. Tira, ó Pai, tudo de ruim das famílias. Coloca, Senhor, a Tua paz, o Teu amor nas famílias, entre casais, entre filhos, e que possam buscar o Senhor em oração, crendo que Deus tem bênção para dar e a vitória é garantida em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, faça a Tua obra, derrama o Teu querer, consola aqueles que passam por um momento de luto, aqueles que passam por período de enfermidade, dá um refrigério, e ajuda-se essas famílias, ó Pai, a ter uma nova esperança em Cristo Jesus. Faz a Tua obra, derrama do Teu querer e opera o Teu milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que você possa ter sido abençoado em nome de Jesus. Receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno Pai, que a doce comunhão e consolação do Santo Espírito seja derramado sobre nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e que dias melhores possam vir sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.